canal, falo sobre marketing, tecnologia, empreendedorismo, enfim. E hoje estou com a Sandra, doutora Sandra, que é pedagoga, psicanalista, né? Ela já responde várias questões no nosso canal da escola, que eu também trabalho com educação. E hoje eu estou respondendo aqui uma questão do Elismar. Ele perguntou para nós por que a concorrência faz denúncia. Porque, por exemplo, ele está no ramo de gás, por que às vezes ele recebe a denúncia de um concorrente? Por que as pessoas fazem isso? Enfim, as pessoas, na verdade, que recebem uma denúncia não gostam, e às vezes elas estão certas, não tem nenhum problema na empresa, mas as pessoas denunciam. O que isso acontece na prática, Sandra? Verdade. Então, eu tive a oportunidade de ver a pergunta dele e, na verdade, ele especifica dizendo que, geralmente, o comerciante que é mais antigo que denuncia o comerciante novo, de alguma forma, né? Isso é muito comum, essa insegurança, né? A gente vive num país capitalista, onde nós estamos num país onde os impostos é um dos mais caros, então a gente sabe que é muito difícil, na verdade, desenvolver um trabalho corretamente do ponto de vista fiscal, né? Sempre existe um meio termo aí, e as pessoas estão acostumadas com aquele dilema do jeitinho brasileiro, de nunca se paga tudo, de o brasileiro sempre é endividado. Então tem todas essas questões que são levadas em consideração na hora de se compor um grupo jurídico aí, né, empresarial, organizacional. Nessa questão, do ponto de vista da psicanálise, o ser humano ele já é inseguro por si só. Porém, ele sabe que ele tem que conviver em sociedade, mas prevalece a lei do mais forte, né? Aquela coisa de que eu não posso dividir com o meu concorrente a mesma profissão de uma forma leal. Se ele sobe, eu caio. Então ele tem inconscientemente as pessoas são competitivas, né? Elas têm aquela coisa de imaginar que eu tenho que estar melhor, senão eu não vou estar evoluindo. Faltou, eu acho que, um equilíbrio emocional, que são poucos que têm, de saber assim, eu posso crescer independente do meu concorrente. Aí cai naquelas raras pessoas que têm um comércio já há muitos anos, ela progride de acordo com o mérito próprio dela, independente do seu concorrente. Existe uma estatística que acho que até a Veja, se não me engano, publicou em 2010, muito interessante, que fala sobre a diferença do concorrente leal, que é o concorrente designado competente, e o concorrente, o contrário, vice-versa, incompetente, portanto desleal, né? Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, é necessário e é viável avaliar da seguinte forma: quando você é um concorrente leal, geralmente você é competente. Por quê? Porque você tem um foco voltado para o teu sucesso. Claro que você vai analisar os seus concorrentes, mas você vai analisar o mercado, o aquecimento do mercado para aquela demanda, o nicho de mercado onde você vai ter que ter, e qual é a estratégia do concorrente para que você consiga fazer o seu melhor dentro da sua estratégia específica. Então, por exemplo, claro que antes de se montar um negócio, há que se tenha um estudo de mercado, estudo do nicho, lucro, uma série de coisas que cabe à administração pontuar, certo? Quando se tem muito tempo um mercado e você não inova aquilo, você não procura se atualizar, se reciclar, você cai no absenteísmo. Eu estou no meu comércio, mas não estou. Você está produzindo o que já se produz sozinho. Isso que é o absenteísmo. Você está só fazendo figuração ali. Não tem uma inovação. Você não faz nenhum tipo de estratégia para prospectar mais clientes. E nem manter aqueles clientes de forma inovadora. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de cliente X, mesmo que esteja inviável para você prospectar mais por questões de custo financeiro, que naquele momento você não quer investir, você fazer a manutenção daquela carteira para que aquelas pessoas consigam consumir mais e criar dentro daquele contexto mais coisas, diversificar para que você consiga agregar mais receita. Isso acontece com
o concorrente leal, portanto inteligente, é o que eu estou te dizendo. Ao contrário disso, tem aquele que ele já está há muito tempo no mercado, ele não se reciclou, ele se conformou com aquilo que entra, ele está reclamando cada vez mais que as vendas estão caindo, no entanto ele não está fazendo nada por isso, ele culpa o país. Então sempre tem um outro que é o culpado, né? Quando ele pega nesse conteúdo de que ele não é o culpado daquilo, ele se exime da culpa, ele me diz o seguinte, bom, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para mudar? Ele tende a culpar o outro. Então, primeiro ele culpa o país. O país está ruim porque não tem dinheiro. Mas o cliente, ninguém tem dinheiro, os clientes sumiram, nunca é ele. Sempre o cliente sumiu por culpa de alguém. E aí, quando entra um concorrente, que muito provavelmente um concorrente novo, ele tem aquele histórico de pesquisa, porque ele está entrando no mercado, ele precisa pesquisar o que ele vai ganhar, quem é o público que ele vai atingir, qual é o nicho, enfim, e qual é a estratégia de venda que ele vai ter, e qual é a estrutura também. Então, obrigatoriamente, por ele ter que fazer tudo isso, ele vem renovado. Aí onde ele se apresenta enquanto ameaça para aquele comerciante antigo, digamos assim. E aí o concorrente antigo, ele tem aquele problema de ego, de não assumir que o problema é dele, né? Aí o que ele faz? Ele põe a culpa no concorrente novo. Só que ele não pode impedir o concorrente novo de superar as dificuldades, nem tampouco de evoluir. O concorrente novo vai estar, por assim dizer, crescendo cada vez mais e ele afundando cada vez mais. Aí o que ele entende? Ele prefere acreditar que o concorrente novo roubou os clientes dele. Ele chegou aqui e me quebrou. Só que, assim, há uma controvérsia muito presente nessa questão, que é querer massagear o ego, né? Ele está, na verdade, colocando uma cegueira que ele não tem. Sabe aquele ditado? O pior cego é aquele que não quer ver? Mais ou menos por aí. Então, assim, é necessário enxergar o concorrente como uma forma leal, porque se você não faz de forma leal, você não está sendo leal nem com você mesmo. Primeiramente, antes de você ser desleal com o seu concorrente, obrigatoriamente, consciente ou inconscientemente, você está sendo desleal consigo mesmo. Isso é fato, não temos por onde fugir. Por isso que muitas vezes a gente tende a ver qual que é a falha do nosso concorrente quando a gente está sendo desleal, porque a gente está sendo desleal conosco mesmo, a gente não admite a culpa. Então a gente se auto-sabota, a gente faz uma sabotagem própria, sem saber, né? Porque você não corre atrás, não se atualiza, não faz nada para mudar aquilo que já está na rotina, vai perdendo cada vez mais cliente, vê isso saindo pelos dedos e nada se faz em favor disso, e a partir daí começa a criar todo um conflito onde eu coloco a culpa no outro. Quando acontece do outro estar evoluindo, ou pelo menos, ainda que ele não evolua, mas ele já representa uma ameaça para mim, eu tento pegar qual é o ponto fraco dele. Só que eu não estou preocupada em eu evoluir, estou preocupada em ele ficar tanto quanto eu, mesmo ele não se superar. Estou preocupada em ele não evoluir. Né? É bem aquela coisa do invejoso. Né? O invejoso ele não quer saber dele evoluir, ele quer saber do outro afundar. Ainda que ele esteja afundando também, não tem problema nenhum. É complicado isso no ser humano. Mas, só para concluir, eu acho que quando ele vê respondendo a questão do internauta aí, quando ele denuncia tentando achar alguma falha, para que ele derrube e o concorrente não seja uma agressão para ele. Isso, de alguma forma, inconscientemente, é uma agressão, porque vem um concorrente novo, que faz melhor do que eu e me faz admitir que eu sou pior. Só que eu não quero correr atrás, porque eu já estou cansada, eu já me acho experiente o suficiente naquela questão, acho que eu já sou dono da verdade, já sei de tudo, então você não sabe nada, você não pode ir além de mim. E quando você vai, alguma coisa me incomoda, então eu preciso pegar alguma coisa que está ruim em você, e as fiscalizações é um gancho assim primordial para denúncia, porque é um país que vive explorando as pessoas, os comerciantes, a partir de impostos, então a fiscalização é a única coisa que de fato funciona. Você chama, eles vão. E fecha mesmo. Eles preferem que a pessoa fique sem trabalho, trazer outras prerrogativas mais deficientes para piorar o nosso mercado, mas a lei, teoricamente, tem que ser cumprida, não há negociação nessa questão. Por isso que o concorrente, ele muitas vezes, quando ele é desleal, ele é implacável nessa questão. É por isso que acontece
tudo isso. Só que, embora a gente esteja falando de questões empresariais, questões jurídicas, né, organizacionais, não se pode esquecer do individual. Por mais que as atitudes das pessoas sejam sociais, porque nós vivemos em sociedade, existe um comportamento que, a partir de padrões de comportamento, que existe um vício já, né, a partir de padrões de comportamento, que tudo que é X corresponde a Y. Então, todo mundo que pensa de tal forma, os outros tendem a pensar sem se questionar. Só que isso também começa no individual. É o se auto-questionar, é o saber o que você quer, saber o ponto de partida, o ponto de chegada e se questionar enquanto pessoa, para que você seja evoluído enquanto pessoa. Não que veja a questão do concorrente. Em contrapartida, só para finalizar, tem a questão também da fiscalização que é feita, que é chamado até pelo concorrente, no sentido de justiça. Não é o caso da pergunta do internauta que eu acabei de responder, que vai por esse viés aí realmente do incômodo individual, portanto eu culpo o outro, mas em contrapartida a gente não pode deixar de dizer que também tem a questão do comerciante que é correto, que ele está fazendo tudo certinho, está evoluindo, ele não está se preocupando se o outro vai evoluir, só que ele está preocupado que o outro age de forma incorreta, de forma ilícita, e aí entra a questão de justiça, cidadania. Por esse lado ele está correto, ele diz o seguinte: bom, se eu ajo correto, ele também tem que agir, porque nós convivemos em sociedade, os direitos e os deveres são iguais para todos. Então ele pode chamar nessa questão de entender, de falar, eu não posso me intrometer na vida do outro porque eu não é problema, mas eu posso me comportar enquanto cidadão e chamar. Então tem essa questão também que tem que ser levada em consideração. E eu acho que isso não dá para, como em psicanálise a gente sempre diz, não dá para arredondar tudo, não dá para dizer que tudo que acontece é por causa disso. Tudo é uma questão de análise. Então eu respondi a pergunta do internauta baseado na informação que ele passou, né, uma questão pejorativa aí de entendimento para chamar fiscalização, porém tem um outro lado da moeda aí, que sempre tem o verso e o reverso da mesma moeda, né, que enfoca a questão da honestidade, da participação de cidadania e agir de forma correta mesmo. Legal. Então, teoricamente, tem esses dois casos. Tem gente dois lados da balança. Não, legal, bem interessante. Então, aquele concorrente que normalmente que não está vendo por esse viés da honestidade, teoricamente é a pessoa que não investe em tecnologia, que não se preocupa com gestão, que está atrasado, então ele vê aquele concorrente como uma ameaça e ele fala, vou denunciá-lo para que ele continue daquela forma acomodada e tocando a vida dele, né? E tem aquele que às vezes ele pode até adotar essa postura por questão de justiça mesmo. Sim. Percebe que todo assunto, ele sempre tem duas interpretações, né? Existe o lado positivo e o lado negativo. Tudo é neutro, né? Qualquer assunto é neutro. É uma questão do olhar que a gente vê. É o que a psicanálise diz. Tudo é analisado. Só que não é analisado de uma forma, de um contexto social, um contexto individual. Tudo depende do porquê e para quê. O que está sendo feito naquele momento, por que está sendo, como está sendo e quem está fazendo. Então, por isso que eu coloquei os dois contrapesos aí, do positivo e do negativo, porque não há julgamento, né? Legal. A interpretação a partir do que realmente acontece. A gente só deu uma pincelada aqui para dar uma noção do que é cada ponto positivo e cada ponto negativo. Tratando-se de ser humano, é muito genérico a coisa. Não, ótimo. Não. Eu adorei, Sandra. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu te agradeço. Pode esperar que nós vamos explorar este canal aqui com outras questões. Tá? Eu tenho certeza que, por exemplo, aqueles profissionais que têm dificuldade para se reinventar, para inovar. Sim. Nós vamos abordar um pouquinho esse tema aqui, porque no segmento de gás, no segmento de água, a gente percebe muito que as pessoas trabalham, às vezes, de uma forma realmente ultrapassada, e os meus vídeos têm esse objetivo, trazer esse lado realmente para o empresário, para que ele tenha mais facilidade, para que o negócio dele prospere. Sim. Então nós vamos abordar isso nos próximos vídeos. Uma dica importante aí é assim, ó, todo negócio ele pode ser próspero, independe de qual. Eu vejo que nesse nicho aí, tive a oportunidade de ler alguma coisa sobre essa categoria, e assim, esses comerciantes que exploram esse nicho, eles têm uma visão muito genérica, não tem uma visão específica de crescimento, de fazer redes, de criar franquias para atendimentos personalizados, para essa questão de ampliar as vendas, e por isso
aumentar o capital mesmo da empresa. Existe um conformismo, que sou distribuidor de gás e tem aqueles que são grandes, eu sou pequeno e eles se conformam com aquilo. Então tem que haver um interesse de empreender, né, para ser um empreendedor mais ativo, porque ele consegue, ele já está naquele nicho, ele precisa de poucos recursos para isso, é mais um recurso intelectual. Então, nesse sentido, as dicas que a gente vai dar aqui no canal, a partir de agora você fica à disposição, que você precisar, eu estou disponível. Eu tenho experiência com gestão de pessoas, as empresas que precisarem nessa questão, acessem o canal do Ricardo, que vai ter bastante dicas valiosas nesse sentido, para que a gente consiga aumentar o capital de forma inteligente. Não é só pela quantidade, a questão de gastar, não é tudo que gira em torno do capital, não é tudo que se tem custo. Às vezes você consegue, com muito pouco, gerar uma série de receitas de diferentes formas, para aí sim você ter condições de ter um investimento, aí sim, investir um capital em outras unidades, enfim, ampliar o seu negócio. Vale muito a pena. Maravilha. Atenta aqui no canal. É isso, por favor, se inscrevam então. Se gostaram do vídeo, deixa o joinha. Deixa outras perguntas, tá? Aqui. Isso Senão não dou mais dica, deixa o joinha. Boa. É isso aí. Deixem perguntas aqui que a gente vai gravar outros vídeos, tá? Na próxima semana, na segunda-feira, a Sandra estará novamente conosco. Então, se tiverem perguntas, nós vamos gravar vídeos em cima dessas perguntas. Mandem suas questões, a gente está aqui para ajudar. Vamos fazer de vocês um empresário melhor do que vocês são. A gente tem dicas preciosas para dar para vocês aumentarem o capital. Então, mandem suas questões, suas dúvidas, suas sugestões de a gente montar nos próximos vídeos os assuntos que forem pertinentes ao que vão realmente ajudar vocês. E não esquece de joinha. Isso, joinha aí. Tá ótimo, pessoal. Obrigado mais uma vez, Sandra. Eu que agradeço. E até o próximo vídeo.